Gente, ainda nessa temática, no segundo episódio da série Redescobrir a Vida com HIV, a repórter Evelyn Ferreira fala sobre as dificuldades em encontrar os testes que detectam aí a presença do vírus. E ainda sobre o corte de recursos do Ministério da Saúde para essa área em 2023. Mas que mesmo com todos esses problemas, existem pessoas e instituições que estão ali, trabalhando arduamente na linha de frente para dar conforto, acolhimento e amor para o portador do vírus. As imagens são de Marcos Dantas, edição de imagens de Yuri Mesquita, produção de Soraya Santos e edição de texto de Tarcísio Ribeiro, agora na tela do Balanço Geral. O Ceará tem hoje aproximadamente 9 milhões de habitantes, segundo a estimativa do IBGE. Entre tantos rostos e histórias de vida, não é possível saber quem carrega o vírus HIV. Neste ano, a Secretaria Estadual da Saúde registrou 1.357 diagnósticos do vírus. Mas é possível que esse número seja maior, já que a testagem não faz parte da rotina de muitos cearenses e o vírus não manifesta sintomas a princípio. Até o dia 1º de novembro de 2022, 280 pessoas morreram no Ceará em decorrência de alguma complicação causada pelo vírus HIV. Esse número poderia ser bem menor com acesso adequado ao tratamento correto e aos medicamentos, o que ainda é um grande desafio no Ceará. O acesso e a adesão ao tratamento ainda são entraves para que as pessoas com HIV vivam com mais qualidade e a quantidade de mortes seja reduzida. Segundo a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, Seção Ceará, dos 184 municípios cearenses, apenas 22 contam com atenção especializada para pessoas com HIV, o que acaba sobrecarregando o sistema público de saúde. Um agravante é o corte de recursos no Ministério da Saúde, previstos para o orçamento de 2023. Segundo o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, no próximo ano, pela proposta do governo federal, serão 407 milhões de reais a menos para ações de prevenção, controle e tratamento do HIV e AIDS. A gente vive um momento bem difícil a nível nacional, em relação inclusive à questão de medicamentos antirretroviral, né? Nós tivemos agora, por parte do governo federal, né, um corte, né, de gasto, né, que impactou, inclusive, né, no racionamento de medicamentos, né, medicamento antirretroviral que recebia para 90 dias, no momento você está recebendo só para 30 dias. É o que nós temos no momento em relação a medicamentos. Credileuda foi diagnosticada com vírus quando ainda não havia tratamento. Foi através dos filhos que ela encontrou forças para seguir adiante. Eu acho que para todo mundo passa um filme na sua cabeça. Eu acho que para todo mundo vem aquele pensamento. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, menos comigo ou alguém da minha família. E quando acontece, você para poder pensar o que você viveu, o que você está vivendo e o que você vai viver. Na época, dizia-se que a gente tinha 6 meses de vida a 1 ano de vida. Então, assim, eu tinha um filho para criar, então eu não podia desistir naquela hora. E sempre tive o pensamento que a vida da gente é um ciclo, você nasce, cresce, envelhece, morre ou não, né? Então eu tinha que viver até o dia que dissesse assim, olha, não deu mais, mas eu tinha que viver porque eu tinha um filho. E hoje ele está com 32 anos, a Iesa nasceu depois do HIV, está com 26 anos, o meu filho tem 4 filhos e a Iesa tem uma bebê, que é a Isla. Ela transformou sua vida numa missão para ajudar outras pessoas que vivem com o vírus para lidar com as dificuldades cotidianas, que são muitas. Eu tive uma felicidade de estar bem, de estar de pé, quando descobri que tinha HIV. Mas eu também fiz um trabalho dentro do Hospital São José, que foi Educadores em Pares, onde a gente acompanhava pessoas em leito de hospital que queriam desistir da vida quando descobria. Por quê? Mais difícil quando você está acamado e você aceitar um diagnóstico desse. Pela dificuldade do acesso, pela dificuldade de você ter exames específicos com outras patologias que vêm surgindo, não só por conta do HIV, mas também porque você já tem outras patologias quando você é internado.
E o HIV só piora essas coisas. Enfrentar a vida após o diagnóstico do vírus é um desafio, além dos preconceitos sociais. No primeiro momento, qualquer diagnóstico, principalmente de doenças crônicas, né, de doenças que não têm cura, trazem impactos muito significativos para quem recebe, né? E no caso específico do HIV ou de outras doenças que são infecciosas, eles acabam trazendo ainda juntos outras preocupações, de susto, de medo, de ansiedade, né? Medo de ser discriminado, medo de ter dificuldades em conseguir construir relações. No caso das mulheres em especial, a questão da gestação. No caso dos homens, né, se eles vão ou não poder ser pais. Então, de fato, o diagnóstico ele traz para o sujeito a entrada num universo que ele não estava preparado. E, de fato, a questão da dificuldade em falar para as pessoas sobre isso, em contar da sua condição, ainda é uma grande questão. Locais como a CRC, Casa de Retaguarda Clínica, fundada pela Associação de Voluntários do Hospital São José, ajudam a criar uma rede de apoio para os pacientes que vivem com o vírus. A Casa de Retaguarda Clínica é um dispositivo de cuidado e acolhimento às pessoas que vivem com HIV. A gente oferece atividades de educação em saúde, atividades culturais, A gente faz um atendimento individual com a equipe que a gente chama de transprofissional, que é uma equipe que dialoga muito, sobre o cuidado a essas pessoas. Então, a gente tem assistente social, tem enfermeiras, enfermeiros, tem psicólogas e psicólogos, Nós temos uma nutricionista. A gente é campo de estágio para a psicologia também, para o serviço social e para a enfermagem. Então, é uma casa que trabalha prioritariamente a partir do afeto, da construção de vínculos, A gente trabalha para o fortalecimento da rede de apoio dessas pessoas, que vêm tão fragilizadas, que vêm com tantas histórias de abandono, de sofrer preconceito, em virtude da sua sorologia. Então, é um espaço muito potente de possibilidades de construção de laços, de convivência. Muitos chegam aqui fragilizados emocionalmente e fisicamente. Encontram na casa um porto seguro. Nós temos hoje na casa cerca de 250 pessoas, A gente tem um fluxo anual de 1.000 acolhimentos. A gente conta como acolhimento cada vez que eles vêm aqui na casa. Então, eles costumam utilizar muito esse espaço, A nossa casa, ela tem uma proposta de acolher essas pessoas na sua integralidade, assim. Essas pessoas, elas vêm de lugares muito determinados socialmente, Elas sofrem muita coisa, Desde o desemprego, fome mesmo. E aí a gente está aqui para dar esse suporte, que é um suporte material, mas é um suporte afetivo também, Então, eles se fortalecem muito estando aqui com a gente. Pela estrutura pequena e pela grande demanda, a casa é local de passagem. São 250 pessoas cadastradas para receber atendimento. Elas podem se alimentar e encontrar um local para tomar banho, conversar, socializar e esquecer, pelo menos por instantes, de todo o julgamento social que existe do lado de fora. Muitos deles trazem histórias de que, na minha casa, a minha família separa copo, talher, joga água morna no sanitário quando eu vou utilizar. E aqui a própria equipe está almoçando junto com eles, está usando o mesmo banheiro que eles usam, Então, isso faz com que eles... E muitos chegaram para mim e disseram: como assim? Você vai almoçar com a gente aqui? Você vai me abraçar, Então, hoje não. Hoje eles já entenderam que a casa é esse lugar mesmo onde a gente entende que viver com HIV não os coloque em nenhuma condição diferente de mim e de qualquer outra pessoa, A alegria e extroversão da Joyce escondem um passado de dor, mas ela conseguiu se reinventar.
e encontrar uma nova família. Me sinto muito melhor aqui do que na casa dos meus familiares, na qual eu sou excluída, né, rejeitada, por certos preconceitos, certos estigmas, né, das familiares. E aqui na casa a gente encontra apoio psicológico, psiquiátrico, e tem uma refeição maravilhosa, às vezes quando a gente não tem condições. E eu convido a todos o balanço geral a vir conhecer a casa. A ideia é que os acolhidos consigam criar independência para seguir adiante com suas vidas, enxergar o mundo com seus desafios e ter força para superá-los. É o que vem fazendo o João. Depois de ficar muito debilitado de saúde, hoje ele está bem e se preparando para iniciar a vida nova fora da casa que o acolheu. Eu não tenho vergonha de dizer a nenhuma pessoa que eu sou soro positivo, não. Eu não tenho vergonha, não. E agora, recentemente, eu aluguei um kitnet, né? Agora eu posso ir para onde eu quiser. Só não posso mais fazer as coisas que eu fazia, né? Fumar e beber. E agradeço muito a CRC por isso, por ter me acolhido e estar me acolhendo. Então você está se reerguendo, né? Está construindo uma vida nova. Estou construindo uma vida nova, sim, senhora. Nesse momento eu estou sentindo muito feliz. Eu nunca fiz uma reportagem, nem uma entrevista dessa. Olha, se for trabalhar na CRC, entenda que a vinculação, né, entre o profissional e o usuário é fundamental. Se você não conseguir se deslocar desse lugar, então aqui não é o seu lugar de atuação, né? E nunca aconteceu, porque as pessoas ficam tão encantadas assim, né, com esse espaço, com essa potência, que acabam entendendo e indo no embalo também, né? E é mais ou menos assim. E, de fato, essas possíveis alterações no tratamento de HIV/AIDS para pacientes do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, preocupam a população que recebe os serviços e os remédios de graça. E apesar de o Brasil ter os principais fármacos recomendados, inclusive pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, para o combate ao vírus do HIV, falhas na distribuição podem levar pessoas soropositivas a vivenciarem a realidade ali do final dos anos 1980 e início dos anos 1990, como temem as próprias associações que atuam na linha de frente, na garantia dos direitos das pessoas que vivem com o vírus. Esses medicamentos são a garantia da continuidade da vida desses pacientes. É resultado de uma luta histórica e que o Brasil é referência. Não pode bobear e correr esse risco de descontinuar o tratamento. É preciso garantir dias saudáveis para essa parcela da população, mesmo que para isso o orçamento público inche. E mais, tá? Quando a gente fala em qualidade de vida, não vamos remeter somente ao processo medicinal. É preciso também entender as questões sociais que envolvem a pessoa com HIV, porque ainda podemos enxergar a olho nu muitos problemas relacionados a estigmas, preconceitos e até mesmo de exclusão social. Acabamos de acompanhar na reportagem. E isso, claro, interfere também na qualidade de vida. Estava lendo sobre isso e encontrei uma fala de um representante de uma ONG de acolhimento, a ONG Pela Vida, atuante no estado do Rio de Janeiro. E esse representante foi categórico. Sabe o que ele disse? Acontece que o HIV sempre traz uma condenação. De alguma forma, a sociedade vai condenar o paciente, seja pelo seu estilo de vida, seja pela sua orientação sexual, seja por ele pertencer a um determinado grupo da sociedade. Praticamente ninguém escapa. Até uma criança que nasce com HIV vai ser estigmatizada por isso. Infelizmente, esse cenário não mudou. Mas ele vai ter que mudar, viu? Como vai? Essas pessoas também amam e também são o amor da vida de alguém. E no último episódio da série Redescobrir a Vida com HIV, a gente vai mostrar como é possível ter uma vida feliz, construir família, laços de amor, afeto e que o respeito, o acolhimento fazem parte desse fundamental processo. Imperdível, hein? E olha só, 8 horas...